Senhor, nós queremos te louvar por estarmos aqui, por conhecermos um pouquinho mais da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, derrama, Senhor, derrama da tua unção, derrama da tua graça, revela, Senhor, os teus segredos, habilita os teus soldados que vieram para ficarem mais capacitados, traz, Senhor, cada dia mais fome e sede da palavra, que haja um despertar, que haja avivamento, avivamento individual, porque é isso que traz o verdadeiro avivamento. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o teu sangue poderoso cobrindo este local, declaramos os teus anjos, Senhor, de guerra, estejam posicionados, não só na igreja, mas guardando os nossos familiares, aqueles que estão a caminho, guardando todos os arredores da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Como estudar um livro em uma noite só? Dando um panorama, indo para a atualidade e, dependendo, a gente até vê uma continuidade. Porém, hoje a gente vai falar, vai ter um começo, um meio e um fim. Hoje. A apostila que você tem em mãos é sobre atualidade. Você vai deixar aí, quando eu for falar dela, eu aviso. Tá? Deixa aí do teu lado, porque isso é tudo o que está acontecendo, tudo que você está vendo na mídia, tudo que está acontecendo com o ISIS, com aqueles britânicos, americanos sendo degolados, para você entender um pouquinho mais do que está acontecendo no mundo em que vivemos e o porquê está acontecendo. Tudo está na Bíblia e tudo tem um porquê. Livro de Daniel, ele começa. Então, deixa a sua apostila de lado, pega a tua Bíblia, abre o livro de Daniel. Livro de Daniel, o que fala o livro de Daniel? Como que ele começa o livro de Daniel? O livro de Daniel começa apresentando para a gente Daniel e os seus 3 amigos e mostrando uma situação de pressão, de opressão, uma situação de eles tendo sido exilados para a Babilônia, aprisionados, exilados na Babilônia. Jovens entendidos, mentes brilhantes, vamos chamar assim de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, como mentes brilhantes. E quando exatamente isso que o nosso inimigo, ele olha na nossa geração, ele tenta capturar mentes brilhantes. Mas quando a gente olha com um olhar assim, panorama na Bíblia, você vê ele, então, encarcerando mentes. Eu gostaria que você colocasse aí. O livro de Daniel mostra que é tempo para o reino das trevas para encarcerar mentes. O que é que a Babilônia... Então, vamos lá. O livro de Daniel fala muito de Babilônia, lógico, tudo começa na Babilônia. Então, põe aí, Babilônia. Isso também é o livro de Apocalipse. Então, Babilônia, profeticamente falando, nós falamos de um lugar perigoso, um lugar de sedução, de sutilidade. Não é um ataque frontal. Babilônia vai entrando na mente, vai entrando nas emoções, ela vai entrando nos hábitos. É o mundo, Babilônia é o mundo corrupto, é o mundo injusto, é o reino das trevas, é o reino. Falando reino das trevas fica forte. Eu prefiro falar que Babilônia é o reino da terra, terreno, é aquilo que te atrai da terra, aquilo que te prende na terra. Então, por isso que é a sutileza de Babilônia, você não fica vendo o demônio. As pessoas que foram cativas para Babilônia, eles não ficavam assombrados com o ataque, eles não ficavam aterrorizados com o tipo de martírio, ou o tipo de... Eles não eram como os assírios, que cortavam o braço, furavam os olhos, rasgavam o ventre. Não, era uma coisa mais suportável. Era um exílio suportável, e por isso é o que o mundo faz com a gente. O mundo é podre, o mundo é completamente podre. Nós tivemos
um caso, e isso serve de alerta para vocês, pais, como Deus livrou, mas uma criança de 11 anos adicionou o perigo de você deixar crianças de 11, 10 anos com liberdade no Facebook. Ela adicionou por inocência uma pessoa, e você vê, às vezes a pessoa tem 2, 3 amigos, uma criança de 10, 11 anos não tem discernimento para ver isso. E era um pedófilo. E, assim, o livramento foi que a mãe, ele esqueceu o Facebook, a conversa parou num grau em que não tinha ainda violado a inocência da criança, mas ela continuou a conversa. E ela continuou a conversa, e a conversa foi para tudo quanto é lugar que você pode imaginar. É claro que ela foi para a delegacia, e tudo está sendo visto com a delegacia. Mas esse é o mundo. É muito bom a internet, é muito bom as facilidades, mas tudo é muito perigoso. E está dentro da nossa casa, o perigo está dentro da nossa casa. Você vai ser um alienígena, não vai ter as coisas? Não, você tem que ter. As crianças, elas têm acesso, elas vão ser segregadas, elas vão ser consideradas, nem sei o que, elas vão se sentir muito mal, mas nós precisamos ter vigilância, termos a senha, enfim, total vigilância com os nossos filhos. Mas isso é outra coisa, vamos falar do livro de Daniel. Então, o livro de Daniel começa dessa forma, e Daniel, ele não se corrompe, tudo isso está muito claro, Daniel não se corrompe, ele mantém a sua espiritualidade. Quando, de repente, você cai no capítulo 2, e no capítulo 2 existe algo, já os amigos de Daniel, eles já tinham sido provados antes, mas os amigos de Daniel, eles são colocados à prova para se dobrarem, se prostrarem. Eu gostaria que você grifasse a palavra prostrar. Eu estou em Daniel capítulo 2. Antes, Daniel capítulo 2, versículo 20. Vamos ler antes de falar do se prostrar. Daniel 2, 20. Olha o porquê que nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo hoje. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso, ó Rei. Isso é a oração de Daniel, quando o rei coloca todos os sábios da Babilônia à prova, se não revelassem o sonho, não dessem entendimento, todos eles morreriam. Daniel, ele orou a Deus, e ele disse: Deus, o Senhor me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. E Deus deu mais do que sabedoria. O que Daniel agradece? O Senhor me deu sabedoria, e o Senhor me deu poder. Quantos aqui precisam de sabedoria e poder? Então, pede para Deus agora sabedoria e poder. Ele pode dar como ele deu para Daniel. Você precisa de sabedoria e poder para sair por essa porta e enfrentar o mundo. Você precisa de sabedoria e poder todos os dias quando você sai de manhã. E Daniel, ele mostra aqui, por revelação do Espírito Santo, o quê? Que Deus tem controle na história, Deus tem controle sobre os governantes, Deus tem controle sobre o que está para acontecer no Brasil. Lógico que nós temos a nossa parte, e nós precisamos fazer algo como povo de Deus. Mas Deus, o quebra-cabeça está tudo aí, Deus tem controle sobre a história. Então, o que está acontecendo no Oriente Médio tem a mão de Deus. Deus está permitindo que aconteça o que está acontecendo, porque é tempo de acontecer, para que a igreja desperte e entenda tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, é o que está acontecendo no reino espiritual para nós. Toda aquela violência que você vai ver. Eu vou pôr alguns filmes que um deles é bem chocante, mas eu prefiro chocar vocês do que vocês ficarem ignorantes sobre o que está acontecendo. Então, o que eu quero te dizer é que a violência que está acontecendo no Oriente Médio é o que está acontecendo no reino espiritual contra nós, e nós não enxergamos. Isso que é o perigo, porque é espiritual e nós não entendemos o nível dessa violência. Então, quando chega em Daniel capítulo 2, ele
Ele vê a estátua de ouro, e é aí que começa tudo, porque Nabucodonosor tem a visão, tem o sonho com a estátua, Daniel ele tem a revelação de Deus do que aquela estátua significa, e aquela estátua, ele começa a falar de uma cabeça de ouro, e a cabeça de ouro é o Império Babilônico, enfim, cada parte da estátua é um império. A cabeça era o que Daniel estava vivendo. Daniel, olha em que parte da história da humanidade que Daniel estava. O Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua. Deus começa a dar entendimento e revelação, desde o alto da cabeça da estátua até, literalmente, os pés da estátua. E Daniel começa a entender, pela sabedoria divina, quais são os impérios que representam cada parte daquela estátua e o material que era aquela estátua. Então, Daniel, o que importa para nós, como é uma noite, eu não posso falar de todas as partes da estátua. Eu vou falar dos dois extremos da estátua, da cabeça e dos pés. A cabeça é o Império Babilônico, e a cabeça era de ouro. E a cabeça era aquilo que Daniel estava vivendo. O Império Babilônico entrando e atingindo, esfriando. E você vai ver que você vive a influência não só dos pés, porque nós, a igreja da última hora, da mesma forma que Daniel viveu a cabeça, nós vivemos a atuação dos pés dessa estátua, porque nós somos a última geração. Agora, não é porque Daniel viveu a cabeça que nós não vivemos também a influência da cabeça. O Império Babilônico, e Deus nos avisou isso em Apocalipse 18, ele deixou um aviso em Apocalipse: sai, povo meu, de onde que ele disse em Apocalipse 18? Sai, povo meu, da Babilônia. Quer abrir comigo? Deixa aberto em Daniel capítulo 2 e abre Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 4. O subtítulo que você tem, Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Você ler Daniel e você pode ler Apocalipse junto, que você vai ver que eles andam juntos. Apocalipse 18, versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Ele está dando uma mensagem para quem? Para o ímpio? Para aquele que não conhece Deus? Ou o que está escrito aí na sua Bíblia? Retirai-vos dela, o quê? Fala mais alto. Povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. De onde? Da Babilônia. Ele está falando da Babilônia no capítulo 18. Desde o versículo 1 está falando da Babilônia. Ele diz: para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. E Deus está falando, ó, não dá para ter aliança comigo e aliança com o mundo. Se você tiver aliança com o mundo, se você tiver uma forma de pensar como o mundo, você vai sofrer os flagelos do mundo. Se você tiver a forma de pensar do meu reino, o meu reino é a verdade, o meu reino é amor, o meu reino é justiça. Se você tiver a minha forma de pensar, então você não vai sofrer os flagelos, porque o que ele está avisando aqui é muito claro: você pode ser povo dele, mas você pode sofrer os flagelos. Eu vou repetir: você pode ser povo de Deus, você pode estar dentro da igreja, mas se a sua forma de viver não condiz com o reino dos céus, você vai viver os flagelos. O que é o flagelo? O flagelo é toda punição, porque há momentos na terra em que vem o juízo. Nós estamos vivendo esse tempo. O povo ali também na Babilônia estava vivendo esse tempo. Êxodo estava vivendo um tempo de juízo. Aqueles que saíram para a terra de Gósen não foram atingidos pelo juízo. Quando eu decido andar na contramão do mundo, quando eu decido ter um casamento diferente, quando eu decido ter uma vida, como ontem foi falado aqui no culto, quando ontem foi falado da importância de orar, a importância de ter uma vida diferente. Quando você decide ter essa vida diferente, andando na contramão, aí os flagelos não vão entrar. Os ataques contra o casamento, os ataques que é para destruição, ataques são normais, mas os que viriam a destruição, desses Deus te livra. Você pode falar misericórdia, Deus?
Não adianta falar misericórdia se você não viver diferente. Hoje é uma conscientização de que você precisa viver de forma diferente. Agora, voltando para Daniel. Então, Daniel, capítulo 2, ele tem uma visão da estátua, e agora eu vou pular para o pé. Porque, como, assim, dependendo do interesse, a gente vai ter mais aula de Daniel. Mas agora eu quero pular para o pé e te dizer que o pé é diferente dessa estátua. Porque a estátua, quando é a cabeça, só tem um material. O material é ouro. E depois, quando ele vai passando para as outras partes, bronze, ferro, eles são também um único material naquele pedaço da estátua. Agora, quando chega no pé, você tem dois materiais. E eu quero que você leia comigo, quando ele chega nos pés, no versículo 33, ele fala, as pernas eram de ferro, as pernas tudo bem, era de um material só, e quem viveu as pernas foi a igreja primitiva, que é o Império Romano. As pernas de ferro, mas você vive os pés, fala, eu estou nos pés. Vivendo os pés, você não está debaixo dos pés, você está vivendo, é o tempo profético. Esse é o teu tempo. Você pode puxar uma flechinha e dizer, esse é o tempo profético em que eu vivo. Como que são os pés? Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Por muito tempo eu falei que aos pés da estátua de Daniel, de ferro e de barro, quem tem apostila muito antiga vai ver que eu sempre falei isso. E parecia meio estranho quando eu falava isso. De que era o mundo ocidental, os pés de o ferro, e o mundo oriental, e eu me referia, e eu falo do islamismo, que era o material de barro. Que aquele barro que parecia tão frágil na época em que nós começamos a falar, ele se tornaria algo consistente. Por isso eu queria que agora o Júnior liberasse um filme. Vai precisar apagar a luz, senão não vai enxergar. Presta atenção em como está. Enquanto ele está procurando o filme, foi há um mês atrás, e eu citei isso de púlpito, David, que é nosso amigo, só para um minutinho. David, que é o nosso amigo britânico, ele mora em Londres e o conhecemos em Israel. Ele veio nos visitar e ele falou, o David estava diferente. O David, ele é mais falante, ele estava calado e ele estava falando uma coisa que ele teve um encontro com Deus, mas ele não é muito espiritual. E ele estava falando assim, eu vim para ouvir e eu sei que eu vou ter esperança com aquilo que eu vou ouvir. E ele falou de uma situação que foi justamente nesse conflito super recente entre Israel, ali na faixa de Gaza, e com os palestinos. Teve manifestação na Europa, principalmente nas ruas de Londres e nas ruas da França, em Paris exatamente, para ser mais exata. Em Londres e em Paris, eles fecharam as ruas principais, manifestantes, e, de repente, esses manifestantes, mas assim, era multidão, eu vou mostrar para vocês, não é isso, esse filme é para você entender como é que aconteceu isso. E esses manifestantes, eles encheram as ruas, era multidão. E aquilo era pura bandeira verde, verde e branca, que é a bandeira dos palestinos. E ali parecia o mundo, parecia que nas ruas de Londres e nas ruas de Paris, que só tinha muçulmanos. E eles fizeram essa passeata, e o David falou assim, vocês não têm noção do que está acontecendo lá. O antissemitismo em Londres está muito forte. Eu fiquei impactado com essa manifestação e com o que as pessoas estão fazendo em relação aos judeus. Mas o David ele foi superficial. Na semana seguinte, nós falamos com o Eli, em Israel, e ele falou, Naira, a mídia no Brasil mostrou o que aconteceu nas ruas de Londres e de Paris. Eu falei, não deu ênfase, não. Eu não vi mesmo. Não vi em jornal, não vi em lugar nenhum. Ele falou, vou te mandar os links, vou te mandar as fotos. Ele falou assim, e aqui no mundo, no Oriente Médio, eles celebraram e eles disseram, tomamos posse da Inglaterra, tomamos posse da França. E aí, logo em seguida, você vê o quê? O primeiro jornalista,
quando decapitado, você vê o seu algoz, o seu carrasco em pé, vestido de preto. Quantos acompanharam isso? Gente, vocês não podem ficar ignorantes. A igreja precisa acompanhar as coisas. Então, aquele algoz vestido de preto, falando, como a mídia mesmo disse, um inglês perfeito, com sotaque o quê? Quem acompanhou? Qual era o sotaque do inglês perfeito dele? Britânico. Então, você vê que eles estão... não é só pessoas do mundo árabe. Agora, são britânicos mesmo, que não tem nada a ver com o islamismo, estão se convertendo ao islamismo. E esses britânicos e esses franceses estão indo para ISIS, que eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar tudo para vocês, e eles estão virando esse grande exército que o Senhor já avisava, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Então, presta atenção nesses dados para você entender o que está acontecendo na Europa. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter. Porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marsella e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos.
Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11. O mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América, através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 bilhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos não será o mundo em que nossas crianças viverão. Essa é uma realidade. E aí você fala, e o que eu tenho com isso? Tem tudo, meu querido. Porque agora eu vou mostrar para você. Agora sim, você vai usar a sua apostila. Você abre, por favor, Júnior, o arquivo Irã, Iraque e Israel. E eu quero que você escreva aí na sua apostila, no início dela, que os teus olhos proféticos precisam enxergar 2 pontos. Israel e Iraque, para você entender tudo. Israel, porque tem muitas profecias de Gênesis e Apocalipse. Israel é onde está o trono de Deus. E Iraque, o trono de Deus já esteve no Iraque. O trono de Deus é ali naquela região que tudo aconteceu, onde o Éden esteve, é naquela região. Então, o trono de Deus já esteve no Iraque, mas quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, você vê que Babilônia foi estabelecida ali naquele lugar, no Iraque. E ali Satanás ele colocou o seu trono. Toda movimentação mais forte contra tudo que vem de Deus, você vai ver que vem do Iraque. E você vai ver agora o que acontece e qual a influência também no nosso mundo. E hoje, se você olhar como igreja, você luta, são 2 tronos que lutam. Um trono de Deus, que tem que estar estabelecido na tua vida. Meu amado, eu não sei se você está entendendo. Se você, como Adão e Eva, você mesmo se expulsa da presença de Deus, o trono de Satanás começa a ser estabelecido na tua vida. Eu não estou falando de perda de salvação, não. Eu estou falando dele estabelecer o trono dele, onde você não está em intimidade com ele, o trono de Satanás entra para te atormentar. O propósito dele é te oprimir, te atormentar, para te deixar desnorteado e esfriar espiritualmente. Será que aqui ninguém tem esse tipo de luta, não? Quem tem esse tipo de luta? E que tem que lutar para ficar bem com Deus e ficar em sintonia quando a palavra está sendo dita, para ficar em sintonia quando
o louvor está acontecendo, para ficar estabelecido dentro de uma igreja onde acontecem problemas, como em qualquer família. Você está dentro de uma família, e uma família tem problemas. A tua família tem problema? Que família aqui que não tem problema? Levanta a mão, quero conhecer a família que não tem problema. Bem-vindo a uma outra família que tem problema, essa aqui. A igreja. Então, se você não entender que igreja tem problema como na tua família e que você precisa olhar para algo absoluto na sua vida, o algo absoluto é amar uns aos outros acima de tudo. Acima dos problemas, acima das dificuldades. Aí sim o trono de Deus vai estar estabelecido no nosso meio. Não vai ter chance dele fazer o que ele está fazendo no Iraque, que está fazendo no Oriente Médio. Então, tirando as vendas, pode passar. Eu vou passar os primeiros quadros, porque é só uma introdução para você. Pode ir passando, Júlio. Os primeiros quadros falam do início de tudo. O início de tudo foi o Éden, o início de tudo foi a terra que foi dada ao homem, e a terra que foi dada... Não está passando? Vai passando. Está lento? Nessa lentidão? Bom, então eu vou mais rápido, tá? Então, você está vendo aí que os primeiros quadros falam do contrato da terra. Tudo isso é informação. Você fala, você está pulando tudo isso? Não, é para você. Está aí de presente, é informação, coisas que você já sabe. E não são do livro de Daniel, é para te dar um panorama. Tudo teve o início está aí. E o início foi a criação, o início foi a comunhão, a intimidade, o Éden. O início, também no início teve a ruptura, teve a expulsão. E depois nós vamos, pode ir passando o início, tá? A Trindade na criação, pode ir passando, pode ir indo, vai indo, vai indo, vai indo. O Éden, pode passar. O contrato da terra, pode ir, também. A árvore do conhecimento do mal, tudo isso é para você ler na sua casa. Porque não é Daniel, é só uma informação a mais para você. Pronto, o fim. Nós estamos no fim. Falar de Daniel é falar do fim. É aqui que a gente começa tudo. Mas eu não podia começar o fim sem te dar o começo, né? Então, é coisa de professor mesmo. É algo didático. Então, o fim, pode passar. Começo a falar da falsa religião, que ela já foi muito forte e, por um tempo, ela esfriou. E depois ela voltou com força total. O início começou com Maomé, um homem que ele era um homem comum, fracassado, e casou com uma viúva rica. De repente ele teve ali uma possessão demoníaca, e quando ele teve essa possessão demoníaca, ele começou a ter alguns delírios, e dentro da possessão ele falava. E os discípulos dele começaram a anotar o que ele falava. Esse é o Alcorão. É ele em transe. Quando ele caía, né, e começava a falar, aí as pessoas que estavam, os discípulos dele, começavam. E o Alcorão, você sabe que é uma mistura, muita coisa, tirou da Bíblia, deturpando, mas grande parte é dentro dos seus delírios, quando ele estava desse jeito. Começou tudo numa mentira, falando de que ele foi arrebatado, coisa que não foi, e por isso que eles consideram o Monte Moriá como sagrado, acham que dali ele foi com o seu burrinho, e tudo em cima de uma mentira, e tudo tentando imitar Jesus. Mas essa mentira começou a se tornar algo muito destrutivo. Não confunda árabe com muçulmano. Árabe tem que ser amado. Árabe é Ismael. Árabe, Deus ama. Eu estou falando, e aqueles mesmos muçulmanos precisam ser amados no sentido de que venha a verdade sobre eles. Tem muitos ministérios trabalhando com muçulmanos, da mesma forma como nós trabalhamos mais com Israel. Existem ministérios que foram levantados por Deus para evangelizar os muçulmanos e estar trabalhando e atuando no meio dos muçulmanos. E eles é um povo fantástico, maravilhoso, abençoado. Quando eu estou falando de um islamismo radical, eu estou falando de algo que Daniel está falando, de que faria parte dos últimos dias. E hoje, quando você liga a televisão, você vê essas coisas acontecendo. Então, pode ir para frente, aí eu explico para você um pouco de Maomé,
pode ir indo. Pode ir. E, de repente, mas depois o Império Otomano já foi, agora sim, nós entramos no jihad. Jihad é pouco, é coceira diante do que está acontecendo hoje. Jihad é guerra santa, é aquilo que você viu no atentado de 11 de setembro e tantos outros atentados, quando a guerra santa é eliminar ou destruir aqueles que não servem a Alá. Então, esse é o jihad, é a guerra santa, converter o máximo de pessoas ao islamismo. E a gente já ficava assustado com o jihad. Só que hoje há algo pior do que o jihad. Pode ir para frente. Nós temos e o jihad, ele começou essa guerra santa, aí mostra um africano, ele está com força na Nigéria, está com força nos países, pode ir indo. Na Etiópia, tudo África, pode ir indo. Na Argélia, no Sudão, é muito forte e muito cruel. E assim você vê muita violência. Já no jihad você já via. No Egito eles atuam também. Na Nigéria, eu já falei. Pode ir indo. E nós chegamos em sunitas e xiitas para você entender algo que é o que está acontecendo. Quem são sunitas, quem são xiitas? Sunitas são aqueles que creem que quem tem que estar no poder, para simplificar, a explicação maior está aí para você na apostila. Simplificando em 2 palavras, o sunita, ele crê que quem tem que estar no poder tem que ser da linhagem de Maomé. Então, do genro de Maomé. E essa é a briga deles, que tem que ter um califado. Se você está lendo a imprensa, se você está lendo a mídia, você está vendo que o que eles estão fazendo hoje é em favor de um califado. É o poder, o poder. Eles querem que estejam quem eles acham que são os descendentes de Maomé. E xiitas são os radicais, muito radicais, mas eles acham que não, é outro sistema. O poder não tem que estar com os descendentes de Maomé. E essa é a briga principal entre sunita e xiita. Quem é a maioria são os xiitas, mas os sunitas é que estão no Iraque. E é daí que aconteceu o pior. E pode ir passando. Aí a definição de sunita, de xiita, pode ir indo. E aí nós chegamos nesse quadro. E quantos viram isso na internet? Quem é esse de preto que eu falei? Em inglês. Quem é o carrasco? Aliás, como eu peguei no dia, eu não sei quantos aqui conseguiram pegar no dia, porque depois eles tiraram a pedido da família. É lógico, se eu fosse da família, eu também pediria. Eu peguei na hora em que puseram o vídeo, e eu nem baixei, porque algumas coisas eu pego rápido e baixo. Mas não deu tempo de baixar, não deu tempo nem de mostrar para o Jonas. Quando eu fui chamar o Jonas, já tiraram da internet. Eu peguei eles assim cortando, ele filmou ele cortando a garganta dele. E aí você fala, você é o quê? Gosta de ver isso? Não, eu preciso ver, eu preciso entender, porque eu preciso saber qual é o nível de violência e aonde eu estou nesse tempo profético. Querido, Satanás quer a tua cabeça do jeito que ele queria a cabeça de João Batista. João Batista foi um profeta levantado por Deus numa geração corrupta, numa geração em que algo grande, fantástico, maravilhoso ia acontecer. Quem era o grande, o fantástico e o maravilhoso que ia acontecer na geração que João Batista tinha que preparar? O que ia acontecer, gente? Jesus viria, e ele é chamado como o profeta que preparou o caminho para o Senhor. Um profeta sem honra, sem glória, um profeta em que Satanás quis a cabeça dele para calar a boca dele, porque a boca dele incomodava. Por que a boca dele incomodava? Ele mesmo foi dito a respeito dele já em Isaías, e ele repete, ele era uma voz profética na sua geração, ele era a voz daquele que clamava no deserto. E eu digo que você foi chamado para ser uma voz nesta geração. E eu digo que esta geração está com algo tão grande quanto João Batista. Quem é que vem nessa geração? Jesus! Fala mais alto. Quem é que vem nessa geração?
Jesus! Gente, para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, você tem dúvidas de que Jesus vem nessa geração? Eu não tenho dúvida alguma. Então, nós somos a voz profética. Então, põe a mão no teu pescoço. Fala, Satanás quer o meu pescoço. Eu tenho que tomar cuidado. Anda na linha. João Batista, ele deu uma vacilada. Depois que ele teve toda a revelação, mas não estou falando que foi por isso que ele perdeu a cabeça, mas eu estou falando que depois que ele teve toda a revelação, ele ainda pergunta, ele viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que ele foi perdendo a revelação, porque depois quando ele está na cadeia, ele manda os discípulos perguntarem, manda perguntar para ele se é ele mesmo, o Messias que estava por vir. Jesus teve misericórdia e respondeu para João Batista, olha, eu curo os coxos, eu devolvo vista aos cegos, quer mais? E aí ele foi falando tudo que a profecia dizia a respeito do Messias e deu a resposta para João Batista. Gente, é tão fácil você sair e começar a perder a revelação e a intimidade com Deus. É 2 tempos. Você pode ter tido grandes experiências com Deus e você perde em 2 segundos essas grandes experiências com Deus. Basta você esfriar. Põe a mão no coração e diz, eu não posso esfriar. Eu estava falando para o Jonas, eu falei assim, eu vou mergulhar de cabeça, porque eu não vou ficar sentada vendo essa igreja esfriar. Eu vou voltar com o CTPA, vou voltar com os workshops, vamos voltar com as campanhas, porque eu não vou ficar sentada vendo você esfriar. Quando eu chegar lá no céu, pelo menos o Senhor vai falar, está de língua de fora, mas fez aquilo que eu mandei você fazer. Gente, às vezes, quando a gente está aqui de cima, a gente vê quando o povo está se desconectando, está esfriando. Grandes coisas são ditas e parece que elas passam. Por quê? Porque está desconectando, está perdendo. Por isso que eu digo, isso que aconteceu, infelizmente, com esse jornalista, está acontecendo no mundo espiritual conosco. Está acontecendo. Quantos aqui sabem o que está acontecendo no Oriente Médio? Qual é o nome que a mídia está dando? Quantos aqui? Quer ver? Irmandade. Sim, mas o que está acontecendo com o cristão e que eles estão dando um nome? Genocídio. Sim, está certo. Vamos lá. Mas o que a mídia está falando do genocídio? Holocausto cristão. E o que me espanta é que nós condenamos uma geração que viu o holocausto de Israel e era como que todo mundo anestesiado, ninguém nem aí com o que estava acontecendo. 6 milhões de judeus morrendo e ninguém aí. E eu me perguntava, como que pode ter uma cegueira coletiva? Aí eu me deparo com a minha geração, a geração atuante em política, ou no mundo, atuante no ministério, com a mesma cegueira. O holocausto agora não é de judeus, holocaustos de quem que eu falei? Cristãos. E sabe quem está falando isso? Não é pastor, não é apóstolo, é a mídia. Digita no teu Google, holocausto cristão. E você vai ver a gama de coisas que vem de jornais da Europa, jornais dos Estados Unidos, falando o que está acontecendo, que ninguém faz nada com esse holocausto cristão que está acontecendo. Eu queria que nesse momento, tem criança, aí o filme ele é rápido, mas ele é forte. Aí eu gostaria assim que as crianças ficassem um pouquinho afastadas, um minutinho, para a gente pôr. É um minutinho, é rápido. Eles começam a filmar uma casa de uma família de cristãos, em que ISIS, que é esse grupo, entrou para matar. Pode liberar. كشف له امجد خليه يشوفه الارهابي كشف له الامجد كفراويل القصف بالطيران المروحي براميل صواريخ هذه كانت هاي اصلاحات بشار الاسد الكافر. الله اكبر. هذا هو اصلاحات بشار الاسد. صنع العلويين بشار الاسد.
الكافر عدو الله تكبير حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكي امرنا لله بس، لان الانسانيه ما انصفتنا والعالم كله ما انصفنا. الله بينصفنا ان شاء الله، لا شك في هذا. النصر بيجي من عند الله. خليك شيله. Sem palavras, né? Não, está sendo coletivo ali. Está sendo coletivo. Não. Não tem nada a ver. Ali eles estão fazendo isso com meninos. Você tem na sua apostila a imagem de meninos sendo colocados na pedra para degolar. Estão degolando meninos e meninas, crianças para que não cresçam cristãos. Também está na tua apostila também. Vamos continuar com o arquivo. O meu objetivo não é te chocar, sim. Eu acho que a igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar e precisamos orar. Os nossos problemas são muito pequenos diante disso que está acontecendo. Cadê a igreja que não ora pela igreja perseguida? Eles são cristãos. Cristãos. A única coisa que eles fizeram de diferente de você foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador no Oriente Médio. Eles são tão cristãos quanto você. E o que é que nós fazemos? Nós olhamos para o nosso umbigo e achamos que o nosso problema é o pior problema do mundo. E o nosso problema não é o pior problema do mundo. E o Senhor está falando, cadê a minha igreja? Cadê o meu corpo? Será que ontem, como foi dito, nem uma hora você pode vigiar comigo? Você não pode orar um minuto do teu dia por essas crianças? Você não pode orar por um minuto do teu dia por essas famílias para que eles consigam escapar, que eles consigam escapar com vida, que o diabo seja ferido de cegueira e não enxergue. Se a igreja estivesse orando, eu garanto para você que o diabo seria ferido de cegueira e não enxergaria essa família. Você está entendendo o poder da oração? Nós temos o poder da oração. O que Daniel falou? Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me deu o quê? Sabedoria e poder. Fala, eu tenho poder. Porque você tem o reino de Deus dentro de você. Então, quem está encapuçado pertence ao ISIS. Quem é o ISIS? É um grupo super novo. Esse grupo, sabe quando que ele surgiu? Em 2011, esse grupo ISIS. Quem é o grupo ISIS? É o Estado Islâmico, são os que proclamam Estado Islâmico. Eles lutam para ter um Estado Islâmico. Para ter um Estado Islâmico, sabe o que é que precisa? Matar, zerar cristão. Então, eles estão fazendo uma limpeza. Assim como Hitler queria fazer uma limpeza com os judeus, eles estão fazendo muito mais do que Hitler. Eles estão fazendo uma limpeza de cristãos, mas em vários países ao mesmo tempo. Iraque, Síria. Eles começaram pela Síria. E depois eles começaram a atuar de forma forte no Iraque. E as famílias estão sendo totalmente dizimadas dessa forma. E eles têm uma coisa, eles gostam, por isso que eles colocaram os 3 jornalistas que foram decapitados, eles fizeram toda aquela propaganda, porque a análise da mídia é o seguinte, de que eles gostam, eles sabem que eles vão atrair as pessoas com coisas de Hollywood. Então, eles fazem coisas assim, chocantes, eles filmam o que eles fazem, eles filmaram eles matando soldados, decapitando crianças, eles mesmos que filmam, são eles que filmam. E eles que põem, não é uma pessoa que colocou escondido deles, são eles que propagam, porque tem muito doido. Quem aqui tem dúvida de que tem muito doido? Tem muito doido, e que esses doidos eles ficam vendo isso e eles começam, pô, você é um Rambo, você é um... Sabe? E aí eles vão para lá, como esses britânicos que estão indo para o Oriente Médio, sendo voluntários para entrarem no ISIS, para fazer uma limpeza de cristãos no Oriente Médio. A limpeza de cristãos, por enquanto, está no Oriente Médio. E depois, nos últimos dias, o que está escrito? O amor se esfriaria. Eu só posso dizer isso. Uma igreja que não ora pelos perseguidos, o mundo se esfriaria.
nos últimos dias haveria perseguição e guerras. Agora você está entendendo que a guerra pior não é o que o mundo já viu? A primeira, a segunda guerra, eu acho isso muito pior. Então, vai passando. Aí eu falo a explicação para você. Você tem a explicação de quem são eles, o ISIS, e o que eles querem implantar é o Estado Islâmico. Pode passar. Aí eu explico o que é o Estado Islâmico. Falo para você o que eu resumi para você. Pode ir. Iraque, terror e medo. Então, no Iraque, ele foi proibições que aconteceram no Iraque. Lê do amarelo para baixo. Foi proibido ter, por exemplo, numa escola não pode ter mais do que 5 cristãos, senão, aí, por exemplo, se você for o 6º, você não pode estudar. Então, foi proibido conversão. Eu vivi isso, nós vivemos ali isso na Índia. É proibido a conversão. Não pode ter conversão. As reuniões elas são camufladas, não pode haver conversão. Aquele orfanato ele foi vigiado. Eu já contei para vocês. Pode ir. E aqui, segundo o jornal britânico, aí eles falam, o que está escrito aí eu já falei para vocês, que eles acham que que eles gostam de mostrar aquilo que eles fazem para ter um impacto, para seduzir, porque eles querem evangelizar. Então, como eles mesmos celebraram lá no Oriente Médio, o ISIS celebrou dizendo que eles tinham tomado conta, literalmente, da Inglaterra e da Alemanha. Pode passar? Pode ir indo para frente, até aparecer uma imagem. Aqui são imagens que eu coloquei para você, do ISIS entrando e matando dentro das igrejas, dentro das casas, queimando igrejas. Olha aqui, sabe quem que colocou isso? Você consegue ler na tua apostila? Tá, o que está escrito aí? Holocausto cristão no Iraque. Mas o que está escrito ali, o emblema, porque foi tirada uma foto da televisão. Eu tirei assim, a foto da televisão. Fox News não é uma cristã. A mídia está fazendo o que a igreja não faz. O protesto dela, teve um jornalista que começou a chorar no meio das notícias. E ela, como protesto, ela colocou assim, ela deu a notícia e ela levantou a placa. Gente, acorda, tem um holocausto cristão no Iraque. Vê só, quem não é cristão está fazendo algo mais forte. Pode ir. Então, esse é o símbolo, né, o N de Nazareno, em árabe. Assim como o Hitler, ele colocava a estrela amarela para identificar. Gente, aonde eles colocam esse N, aquela casa vai ser destruída, aquela pessoa vai ser destruída, igualzinho quando colocava a estrela amarela nos judeus. Por isso que até alguns Facebooks, algumas pessoas no perfil, em solidariedade aos cristãos do Oriente Médio, colocaram como foto o N, tipo assim, dizendo, como pessoas que usavam a estrela amarela sem ser judeu, dizendo, eu estou com eles, então quer matá-los, me mata também. Então tem alguns que estão fazendo isso. N de Nazareno, em árabe, marca os cristãos no norte do Iraque. Eles que marcam. Pode ir. Então são as residências que são invadidas. Aqui mostra a imagem de pessoas que fugiram coletivamente de uma forma... muitas pessoas fugiram de lá, conseguiram fugir, mas, infelizmente, muitos não conseguiram. Aí é um refúgio, um lugar secreto de cristãos. E eles são super orgulhosos daquilo que eles estão fazendo. É a imagem da garota que você viu o filme. Pode ir. Olha essa imagem, está na tua apostila. Está vendo? Olha a submissão dessas crianças. Elas estão, a cabecinha delas na pedra. E para que está a cabecinha na pedra? Para que você acha? Para ser decapitado. Então, olha essas crianças sendo carregadas para serem decapitadas e outras já com a cabecinha na pedra. Gente, isso está acontecendo. Eu não posso deixar de falar. Se eu deixar de falar para você que você está vivendo o pé da estátua de Daniel, isso vai ser cobrado de mim. Então, pode ir. Aqui, aquela mesma imagem. Pode ir. A pessoa,
e os cristãos estão sendo crucificados. Olha na tua apostila. Olha a forma que eles estão sendo crucificados. Passa para frente e vê, olha aí, em praça pública, cristão. São cristãos. Agora, a outra imagem, a pior. Olha só, a cruz. Aonde está a cruz? Sabe o que é a história desses dois? Eu vou contar a história desses dois. A história desses dois, eu li onde estava a notícia sobre esses dois. Entrou o Isis dentro da casa e falou para o pai: são esses dois filhos teus que são cristãos? E eles não negam. Somos. Aí, se vocês não negar, vocês vão morrer. Aí os dois jovens responderam antes que o pai respondesse. O pai também era cristão. Mas os dois jovens falaram: somos cristãos e não vamos negar. Aí a crueldade, o requinte de crueldade, tamanho, que é claro que eles mataram o pai e os dois, e deixaram os dois desse jeito. Mas antes, eles deixaram o pai vivo, para o pai ver tudo isso. E só depois que o pai viu tudo isso, aí sim eles mataram o pai. Então, só posso dizer, o inferno está na terra. Você tem dúvida? Sabe o que é isso? É o que está escrito em Apocalipse 9. Nos últimos dias, os piores demônios seriam liberados sobre a terra. E a gente fica brincando, a igreja fica brincando de intriga, de contenda, de ficar de mal um do outro. A igreja fica brincando de ser igreja. E os piores demônios estão não só no Oriente Médio, mas estão aqui no Brasil. Para fazer, não isso, porque nós não temos esse nível de perseguição, mas ele quer te destruir, ele quer destruir a tua família. O que você está vendo num corpo físico é o que ele quer fazer com o teu ministério, com a tua família, com a tua saúde, enfim, com tudo aquilo que te é precioso. Por isso eu queria que você, nesse momento, agora nós vamos colocar em prática, vamos levantar e vamos orar. Orar pelos cristãos no Oriente Médio. Vamos orar por misericórdia por nós. Nós precisamos acordar, despertar como igreja. Nós precisamos nos arrepender de frieza, de negligência, de diz que me diz. Está na hora de você parar de olhar para a direita e para a esquerda e olhar para o alvo que é Cristo. E o teu alvo é unido com o teu irmão. E começa agora, dá a mão para o teu irmão. Você vai ter que ficar de mão dada até você subir. Em nome de Jesus, nós somos uma família. Fala agora, nós somos uma família. Nós somos uma em Cristo. Caia por terra toda diferença. Caia por terra toda calúnia. Caia por terra toda intriga. Caia por terra toda frieza espiritual em nome de Jesus. Senhor, nós queremos neste momento, Senhor, declarar que estamos envergonhados de sermos uma igreja tão fraca, de sermos uma igreja, Senhor, tão medíocre, de sermos uma igreja tão infantil. É hora do corpo de Cristo se levantar com maturidade. É hora do corpo de Cristo andar em unidade. É hora do corpo de Cristo olhar para ti e entender que nós estamos vivendo os pés da estátua de Daniel. Daniel viveu a cabeça e entendeu e atuou de forma profética. Daniel, ele soube fazer aquilo que ele tinha que fazer na geração dele, e nós não estamos fazendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Desperta essa igreja. Em nome de Jesus, desperta o amor, desperta a misericórdia, desperta a unidade, desperta a santidade, desperta a vida de oração, desperta a fome e sede de ti, da tua presença. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Cobre-nos da fúria desses demônios. Em nome de Jesus, cobre as nossas famílias, cobre as nossas crianças. Nós vimos nessas imagens a fúria contra as crianças. É a mesma fúria que ele tem contra os nossos filhos, contra os nossos netos. Tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. Nós cobrimos agora as nossas crianças com o teu sangue. Nós cobrimos as nossas
nossas casas com o teu sangue. Nós cobrimos essa igreja com o teu sangue. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. E nós levantamos agora um clamor pelo Oriente Médio. Levanta agora a tua mão, Senhor. Nós levantamos a mão, Senhor, agora declarando, Senhor, a tua proteção sobre os cristãos na Síria, sobre os cristãos no Iraque, sobre os cristãos no Irã, em todo o Oriente Médio e na África, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos agora que essas famílias possam escapar em segurança. Oh, Senhor, nós damos um basta a esse genocídio, nós damos um basta a esse holocausto, nós damos um basta a esta crueldade contra as crianças. Nós clamamos, Senhor, a tua intervenção, nós clamamos o teu juízo, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.